Convido os amados a abrirem suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Há algum tempo que eu não prego aqui na igreja, né? Tem duas escalas. A primeira é que eu estava na escala, aí eu estava com a garganta muito ruim, eu falei com o pastor para ele me substituir. Aí na semana seguinte ele me chamou novamente, eu ainda estava com a garganta ruim, não pude vir novamente. Aí passou-se um mês, aí esse mês, no dia da minha escala, eu simplesmente não vi as redes sociais, eu esqueci. Aleluia. Aí eu falei, pronto, aleluia. Os homens lá, vamos colocar na geladeira agora, vamos colocar no vinagre. Aleluia. Mas aí o pastor, por misericórdia, né, nos chamou novamente para estarmos aqui. E estamos alegres por estar de volta aqui, compartilhar com os irmãos uma revelação da parte de Deus, uma palavra para a glória do nome do Senhor. Amém? Se encontraram? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5 até o versículo 8. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem atentamente, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glórias a Deus, podeis retornar os vossos assentos. Aleluia. É uma carta, né, de despedida, né? Quando nós lemos essa passagem, nós já entendemos, né, que é uma despedida que Paulo está enviando esta carta. Não poderia ser para uma outra pessoa a não ser Timóteo, né? As últimas palavras de Paulo, as últimas instruções de Paulo, as últimas exortações de Paulo foram direcionadas a esse jovem pastor que ele o chamava de meu filho na fé. Mas nós vamos ver aqui nesse texto, né, que esses dois personagens, né, tanto Paulo como Timóteo, são os principais desta carta, destas cartas, melhor dizendo. Esta carta foi direcionada a Timóteo, mas quem era Timóteo? Nós aprendemos que Timóteo faz parte da terceira geração de uma família de cristãos do primeiro século, né? Primeiramente, o evangelho chegou a Lóide, né, a avó de Timóteo, depois a sua mãe Eunice e depois a Timóteo, né? Daí a importância, né, de os pais transmitirem aos seus filhos o ensinamento que receberam, a doutrina do Senhor, para que os filhos possam dar continuidade. E filho de judeu, né, no caso, Timóteo era filho de judia e o seu pai era grego. E Timóteo, uma das singularidades da vida de Timóteo, quando ele começou o seu ministério, foi que ele, já na sua fase adulta, ele aceitou ser circuncidado por causa do evangelho, para pregar entre os judeus. Paulo orientou a Timóteo e ele aceitou. Todos nós sabemos que a circuncisão, para um homem adulto, é um sofrimento tremendo. Mas ele aceitou passar pelo ritual, pela cerimônia da circuncisão já depois de adulto, né? Todos nós sabemos que o judeu era circuncidado no 8º dia da sua vida, passava por esse ritual. Timóteo aceitou depois de adulto. Ele sabia que não precisava, porque aceitou, né? Já tinha o compromisso dele era com a graça, o compromisso dele era com o Senhor Jesus. Ele não precisava passar por isso, mas ele se submeteu a isso
para pregar entre os judeus. Aí já mostra o amor que ele tinha, né, para com o evangelho, né? Não importava se era para gentil, se era para judeu, ele queria era pregar, queria era acompanhar Paulo, queria era estar fazendo a vontade de Deus. E qual era a relação de Paulo com Timóteo? A relação de Paulo com Timóteo era de pai para filho mesmo. Paulo, quando encontrou Timóteo, né, Timóteo já era convertido e todos falavam bem de Timóteo, e Paulo resolveu convidá-lo para o acompanhar nas suas viagens missionárias. E desde então, a relação de Paulo com Timóteo é de paternidade, né? De paternidade espiritual, né? Era a referência de Timóteo. Paulo era o mentor de Timóteo, passou a ser o mentor de Timóteo. E diz a história, né, que Timóteo foi responsável pela igreja. Paulo colocou Timóteo como responsável pela igreja e como bispo da igreja de Éfeso. E, segundo a tradição, Timóteo veio a falecer, né, nesta igreja, sendo martirizado quando João estava na ilha de Patmos, né? Sabemos que João foi pastor também desta igreja, e quando João estava na ilha de Patmos, Timóteo foi martirizado ali na cidade de Éfeso e na igreja que ele pastoreava. Mas quando a gente lê, a gente começa a analisar qual era o propósito dessas duas epístolas, né, de Paulo, né, que Paulo envia para Timóteo. A primeira epístola e a segunda epístola. Aí a gente vai analisar e vai entender que o propósito dessas epístolas era trazer orientação, trazer confiança, trazer exortação para esses jovens pastores, tanto Timóteo, né, como a Tito, né, que também tem a mesma característica, né, eram jovens pastores, e Paulo o tempo todo está orientando a eles para que eles tenham confiança, tenham firmeza, tenham fé, mantenham a fé e aprendam a combater o bom combate. Porque em toda a epístola a gente vê essa expressão de Paulo, milita, porque aquele que não militar legitimamente não é digno da chamada, combata, aleluia. Ele trata como se fossem soldados que estavam preparados, né, deveriam estar preparados para uma batalha, para a guerra. E é isso que o Paulo fala o tempo todo para Timóteo. Mas nesse texto, quando nós olhamos aqui o contexto do versículo, do capítulo de número 4 de 2 Timóteo, nós vamos observar ali algumas características do versículo 1 até o versículo 5. E nesse versículo 1, nós vamos encontrar 3 exortações. Né? 3 exortações de Paulo para Timóteo. A primeira exortação está no versículo de número 2, capítulo 4, versículo 2. Exortação para pregação. E o que é que Paulo fala para ele? Aleluia, diz o seguinte: que pregues a palavra, este a tempo e fora de tempo. Corrige, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina. Glória a Deus. Aqui nós vemos a primeira exortação de Paulo para Timóteo. Vale lembrar que esta é uma carta de despedida. Mas Paulo, ele não se coloca numa posição de melancolia, ou de tristeza, ou de frustração. Não, ele está aproveitando os últimos momentos da sua vida para trazer instruções, para trazer ânimo, para trazer fé, e para continuar orientando o seu discípulo. Né? E ele diz, olha, a sua preocupação deve ser com a pregação. Pregue a tempo e fora de tempo. Continue ensinando a doutrina, corrija, repreenda, exorte. Com paciência. Eu acho legal Paulo falar essa questão da paciência, né? Porque o ofício de pastor não é uma corrida de 100 metros rasos. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que precisa ser feito com paciência, com longanimidade, com amor, aleluia. Porque tem plantação que nós fazemos que dá fruto rápido, mas tem árvores que nós plantamos que demora muito para dar fruto. Mas o nosso dever é continuar semeando a palavra, o nosso dever é continuar pregando a palavra, o nosso dever é continuar ensinando a palavra com toda a paciência
paciência, exortando, orientando, repreendendo quando necessário, mas não podemos abrir mão da palavra do Senhor. Por isso Paulo fala para ele, olha, continua pregando, pregue a palavra, aleluia, tempo fora de tempo. Mas como pregar tempo e fora de tempo? Agostinho falou o seguinte, que nós devemos pregar em todo tempo e usar as palavras quando forem necessárias. Ou seja, aleluia, tem momento que não dá para você pregar com as suas palavras, mas nós precisamos pregar com a nossa vida, precisamos pregar com o nosso testemunho, precisamos pregar com o nosso andar. Primeira exortação, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Corrige, repreenda, exorta, com toda a longanimidade. Em outras versões diz, com toda a paciência e doutrina. Doutrina é ensinamento, irmão, é princípio, é valores, né? Então nós precisamos estar atentos. Antigamente nós tínhamos uma ideia diferente de doutrina, né? Vamos para o culto de doutrina. Você achava que chegava lá, era só falando sobre costume, falando sobre regionalismo, falando sobre, né? Mas hoje nós entendemos que doutrina é ensinamento. Aleluia, são os princípios do reino. Os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Continuando. Segunda exortação de Paulo para Timóteo. Cuidado com os falsos mestres. Aí ele fala aqui, ó. Porque virá tempo. Por que ele deveria pregar? Deveria ensinar? Deveria exortar? Porque, versículo 3 assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Né? Em outras versões diz, não sofrerão a sã doutrina. Não é no sentido de sofrer, é suportar, né? Não quererão, né? Aleluia, não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira, em outras versões é comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Não é? É o tempo que nós estamos vivendo. Quando a gente lê esse texto, nós que somos pastores, nós fechamos os olhos e recebemos a orientação do Senhor para a nossa vida. Aleluia! E qual é a orientação? Temos cuidado, aleluia, com os falsos mestres e cuidado para não nos tornarmos um deles. Aleluia! Porque eles acostumarão mal a igreja do Senhor. Ensinarão doutrinas que não são... O versículo seguinte diz que eles estão preocupados em trazer fábulas, que não trazem edificação alguma. Então nós precisamos ter cuidado. Não sofrerão a sã doutrina? Aleluia. Tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Não, mas porque o hebraico diz assim, o grego diz não, o aramaico... Aleluia, estão preocupados, aleluia, com as versões, com as coisas, em vez de ensinar a doutrina. Nada contra quem estuda, mas para trazer ensinamento para a igreja do Senhor do século 21, nós precisamos ser objetivos, porque não temos tempo, o tempo já está acabando, o tempo da igreja aqui está acabando, e essa era uma das preocupações de Paulo. Olha, pregue a palavra, porque o Senhor já está vindo. Não temos tempo para nos prendermos a fábulas ou nos prendermos a essas questões. Não temos mais tempo para isso. Nós precisamos ser objetivos, nós precisamos ser diretos, nós precisamos ser compreensivos, nós precisamos, aleluia, nos fazer entender, porque muita gente ouve, mas não entende. Então nós precisamos ensinar. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, chante calamanto. Aleluia. E a terceira é exortações pessoais. Ele está falando primeiro sobre pregar a palavra, sobre os falsos mestres. Agora Paulo traz uma exortação pessoal para Timóteo, que é o versículo de número 5. E eu achei isso aqui lindo. Aleluia. Ele diz assim, mas tu, ser sóbrio em tudo. Aleluia. Só isso aqui já é um aconselhamento para qualquer líder, para qualquer diácono, para qualquer obreiro, para qualquer servo de Deus, para qualquer pastor. Um ensinamento, aleluia, tremendo. Ser sóbrio.
Qual é a principal característica de alguém que é sóbrio? Alguém sóbrio nunca perde o equilíbrio. Aleluia. Nós usamos a palavra sobriedade muitas vezes para alguém que bebe, né? Quando a pessoa não está bebendo, ele está sóbrio agora. Né? Ou seja, é estar livre de qualquer influência, seja de algum tipo de álcool ou narcótico, alguma coisa desse tipo, ou livre de qualquer influência no sentido de emoções fortes que faça com que você perca o controle, perca o equilíbrio, perca a direção, saia da rota. Porque alguém sóbrio, alguém que não está sóbrio, não consegue andar em linha reta, não consegue andar perfeitamente. Ele está tropeçando, desequilibrando, não está, aleluia, com suas faculdades mentais no seu devido lugar, como devendo usar devidamente, não tem como. Aleluia. Aí ele diz aqui, ser sóbrio, não se deixe levar pelas situações. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não se deixe levar pelas coisas que você está vendo à sua volta. E esse é um aconselhamento para todos nós. Aleluia, que nós sejamos sóbrios. Diante desse último momento que nós estamos vivendo aqui da igreja na face da terra, o conselho do Senhor para nós é: seja sóbrio, aleluia, não perca a rota, não perca a direção, não perca o equilíbrio, não perca, aleluia, a presença do Espírito Santo na tua vida, que é Ele que vai ser o princípio norteador da tua vida ministerial. Aleluia, ser sóbrio. Ser sóbrio em algumas coisas? Não, ser sóbrio em tudo. Ser sóbrio em tudo. O Senhor quer que nós sejamos sóbrios em tudo. Ele continua. Aí diz aqui, sofre as aflições. Ô, meu irmão, tu vai exercer a sua vida cristã, a sua carreira cristã sem nenhuma aflição? Se não tiver aflição, não tem cruz. Aleluia. Evangelho sem cruz não existe. Aleluia. No mundo existe um ditado, leva a tua cruz que a minha é de isopor. A sua cruz é de isopor? Não, aleluia. A minha é pesada dessa, não sei a de vocês, a minha é pesada. Aí ele diz aqui, sofre as aflições, mas ele usa a analogia, sofrer as aflições como bom soldado de Cristo. Em outros textos ele fala, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita é coroado se não militar legitimamente, se não fizer a coisa, aleluia, devidamente, como deveria fazer. Oh, meu irmão, aleluia, vale a pena sofrer. Vai chegar o dia que você vai receber, sabe o quê? A incorruptível coroa de glória. Há uma promessa sobre aqueles que sofrem. Bem-aventurados que sofrem por causa do nome dele. Aleluia. Sofre as aflições. Aí Paulo dizendo para ele assim, olha, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. E aí, agora pegou, né? Está fazendo a obra. Está fazendo a obra de um evangelista. Ah, mas isso aí é para o pastor Natanael. O pastor Natanael é o bispo, é o apóstolo aqui da igreja. Aleluia. Ele deve fazer? Deve, mas ele deve, aleluia, se utilizar do trabalho de cada um de nós. Fazer o trabalho de evangelista é a responsabilidade de todos nós. Ah, mas não é só pastores, não é só obreiros, não é só aqueles que têm o título de evangelista. Não. Aleluia. Porque a cada um de nós, o Senhor, Ele nos deu o ministério da reconciliação. É o primeiro ministério que o crente recebeu. Aleluia, é o ministério da reconciliação. É quando você evangeliza alguém, quando você ganha alguém para Jesus, aleluia, você reconciliou aquela pessoa com Deus. É o seu ministério. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando a gente era novo convertido, essa é a nossa primeira preocupação. Como vou evangelizar? Senhor, me dá sabedoria para evangelizar. Ah, Senhor, eu quero ganhar alma. A Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. Senhor, e eu não ganhei ninguém ainda. Jesus. Aí a gente ficava nessa preocupação. O tempo vai passando, vai passando, vai passando. E a gente vai relaxando. Mas aqui o imperativo de Deus para a vida de Timóteo através de Paulo é esta. Faze a obra de
um evangelista. Oh, aleluia! Continue trabalhando. Aleluia! Continue fazendo a obra, continue pastoreando. Continue fazendo a obra do Senhor. Aleluia! Faz a obra de um evangelista. Aí ele finaliza aqui. Vai lembrar que isso aqui são todas essas afirmações de Paulo aqui, elas estão no imperativo. É uma ordem que Paulo está dando. É um ensinamento, mas é uma ordem que Paulo está dando aqui. Né? Expressa um mandamento. Aí ele conclui aqui o versículo dizendo: cumpre o teu ministério. Aleluia. Como é que está o andamento aí do seu ministério? Como é que está o andamento do nosso ministério, né? Ministério. Não estou falando do ministério, o cargo que você tem, não. Estou falando do cargo, né, que você tem na igreja, não. Estou falando do seu ministério. O ministério que Deus te deu. Ah, pastor, mas o meu cargo lá no departamento X está indo muito bem. E eu disse: muito bem, obrigado, aleluia. Mas não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando do seu ministério. A uns deu o ministério de pregar, outro deu o ministério de ensinar, outro deu o ministério... Enfim, não importa qual seja o ministério. Como está o andamento do seu ministério? Aleluia, como está o andamento do meu ministério? Que dedicação eu tenho tido ao meu ministério? Aquilo que Deus me deu, aquilo que Ele vai me cobrar. Ele não vai te cobrar, aleluia, simplesmente por você ser líder de um departamento ou estar à frente de um departamento que o pastor Natanael te colocou aqui. Não é só por isso, não. Seu ministério. Para que Deus te chamou? Por que Deus te salvou? O que Deus estava pensando quando Ele enviou alguém para evangelizar você? Paulo, ele falou assim: olha, Ananias, vai lá e ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai sofrer muito por causa do meu nome e eu vou enviá-lo aos gentios. E a mim? Oh, aleluia! O que é que nós estamos fazendo para cumprir o nosso ministério com fidelidade? Oh, aleluia! Eu estou pregando para mim nesta noite. Pastor Davi, o que você está fazendo para cumprir o teu ministério com fidelidade? Oh, aleluia! Cumpre o teu ministério. Vai até o fim. Aleluia! Oh, aleluia! Que carta de despedida, hein? Que despedida é essa? Aleluia! Ele esqueceu os problemas que ele estava vivendo, mesmo sabendo que o seu futuro, aleluia, seu futuro aqui na terra estava acabando. Como é que se chama aquele negócio que tem areia dentro, que você vira o contrário assim? Hã? Ampulheta, né? Ampulheta. O Paulo, como se estivesse olhando para a vida dele, né? A areia que está na parte de cima já estava acabando. Né? Já estava acabando. Mas ele estava triste por isso? Não? Estava triste, estava revoltado, estava frustrado. Eu preguei aqui uma outra ocasião falando sobre dando os frutos na velhice, né? E é uma das coisas que eu sempre me preocupei, essa questão de deixar um legado. Que tipo de legado a gente vai deixar? Deixar dinheiro? Deixar... O que a gente vai deixar quando a gente... O que as pessoas vão lembrar de nós quando nós partirmos? Hã? Qual uma característica sua que tem algumas características suas que as pessoas vão lembrar e vão sentir saudade? Ou não, né? É verdade? Então, como vai ser? Que tipo de legado nós estamos deixando quando nós passamos? E uma das preocupações é você olhar para o passado, né? Já chegando no final da sua vida, olhar para o passado e você observar que tinha tanta coisa que você poderia fazer e você não fez. Eu tinha tanta coisa para eu fazer, tantos sonhos para eu realizar, e eu não realizei. A vida passou e agora eu olho para trás e vejo tenho um pensamento nostálgico, né? É um pensamento triste, melancólico, frustrado, porque eu não fiz aquilo que deveria fazer quando deveria fazer, porque tudo tem um tempo. Quando deveria fazer, não é?
Aí, mas a Bíblia diz que alguns personagens bíblicos morreram velhos e fartos de dia, satisfeitos. Simeão, né? Satisfeito, alegre, porque os olhos dele viram a salvação, as promessas se cumpriram na sua vida, viram o fruto da sua fidelidade na vida dos seus filhos, na vida da sua família, viram as coisas acontecerem. Glórias a Deus. Mas é aqui, cumpre o seu ministério. Mas Paulo, como nós falamos aqui no início, que esse capítulo, ele tem dois personagens principais. O primeiro era o próprio Paulo, o segundo era Timóteo. Nós falamos sobre Timóteo. Mas aqui nesse versículo, no versículo seguinte, versículo de número 6, Paulo, ele começa a prever o seu futuro. Prever o seu próprio futuro. Né? Eu acredito que ele já havia sido condenado, né? Estava lá na prisão, já havia sido condenado. Talvez já tivesse até marcado a data. Né? O Império, né? A justiça lá do Império Romano, talvez já tivesse até marcado a data da execução de Paulo. Né? Ele provavelmente já soubesse até aproximadamente a data que seria. Agora, imagine essa situação. Ele não está simplesmente prevendo profeticamente, não. Provavelmente ele já sabe, né? Até os dias que isso acontecerão. E a gente para pensar assim, quando a gente tem certeza de que os nossos dias, eles acabaram, como é que a gente reage? Hã? Como é que a gente deve reagir como servo de Deus? Porque Paulo é sóbrio, tranquilo, né? Sereno, esperando o dia. Ele sabe o que está aguardando ele. Quando a pessoa não tem Jesus, aí entra em desespero. Não é? Entra em desespero, entra em parafuso. Tá. Fica desesperado. Mas Paulo não. Paulo aqui está tranquilo. Né? Aleluia. Ele está orientando Timóteo para que Timóteo siga o seu exemplo. Irmão, não existe algo nada melhor do que a gente ser mentoreado por pessoas de Deus, pessoas sérias, pessoas que são modelos, que são exemplo, não é? Paulo era o mentor de Timóteo. Nós podemos notar aqui algumas características que ele está querendo passar para Timóteo. Nesse versículo de número 6, nós podemos observar o quê? Ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão, ou outras versões diz libação, né? Tem a outra versão aí. Estou sendo oferecido por aspersão. Oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Sabe que o tempo da partida dele está próximo, talvez até com data marcada. É aspersão aí? Alguma? Aleluia. Ele está dizendo aqui, olha, eu vou partir, mas a minha partida é como se fosse um sacrifício no altar do Senhor. Agradável é ao Senhor a morte dos seus santos. E Paulo está dizendo assim, olha, eu estou me oferecendo em sacrifício. Porque se nós pararmos para analisar, irmãos, a ida de Paulo para Roma foi uma opção. Quando ele se despediu lá em Éfeso, lá dos anciões, dos presbíteros, ele está dizendo que está indo para Roma, sem saber o que lhe aguarda. Está indo para Jerusalém, o objetivo era chegar em Roma, sem saber o que lhe aguarda. E muitos vieram, choraram, se despediram, saberiam que realmente era a morte dele. Né? Aí levantou-se o profeta Ágabo no decorrer da sua trajetória e profetizou para ele que aguardavam ele prisões e grilhões, e ele tinha a opção de ir ou não. Mas ele foi. Aleluia. Ele foi. Ele tinha a opção. Então ele está dizendo aqui, olha,
Eu estou sendo oferecido em sacrifício diante de Deus. Ele está se oferecendo em sacrifício. Claro que a prisão dele, ele não queria ser preso, mas, aleluia, a decisão que ele tomou de ir para Jerusalém e com o objetivo de chegar a Roma, o meio que ele tinha para chegar a Roma foi aquele. Estou me oferecendo em sacrifício. Aleluia. E o que ele diz? Eu estou pronto. Oh, meu irmão, aleluia. Ele está dizendo nesse versículo aqui, eu estou pronto. Estou pronto. Aleluia. Como estamos nesta noite? Aleluia. Paulo estava lá se oferecendo em sacrifício. E nós, como é que está a nossa vida? Se chegar o nosso momento, como é que nós estamos? Tem gente que diz assim, olha, se a morte é um descanso, prefiro viver cansado. Né? Aleluia. Paulo diz, eu estou pronto. É verdade? Eu estou pronto. Então, que nós possamos, irmãos, diante das circunstâncias e diante do momento, né? Eu já passei por algumas situações que a minha vida estivera por um fio, né? Por um fio, com a arma apontada para você, engatilhada, com o dedo no gatilho, e outro gritando lá, mata ele. Como reagir numa situação dessa? Não reagir, né? Ficar tranquilo, né? E eu ainda dialoguei com o rapaz, falei, olha, se possível, deixa a minha carteira por causa do documento, o dinheiro está aqui, está tudo tranquilo, né? Meu pensamento é esse, se tiver que morrer, morra com dignidade, né? Ajoelhado, pelo amor de Deus. Não, você vai morrer com dignidade. É verdade. Paulo, eu estou pronto. Está se oferecendo. É verdade. Aí o que ele diz para Timóteo? E você vai se colocar agora na condição de Timóteo. Aleluia. O que nós vemos aqui? Seu notável resumo da sua vida cristã. Ele diz o quê? Combati, acabei e guardei. Ele conjuga esses três verbos aqui. Combati, acabei e guardei. Ele diz aqui, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Timóteo, aleluia, combata o bom combate. Aleluia. Você, Timóteo, que está aqui nesta noite, combata o bom combate que Deus colocou sobre a sua vida. Cumpra o seu ministério. Aleluia. Combata o bom combate. Combati o bom combate. Paulo está na ampulheta dele já está zerando. Aleluia. Ele diz, eu combati o bom combate. Eu não fugi da batalha. Eu não fugi da luta. Eu fui um guerreiro até o fim. E não vai ser agora que eu vou mudar. Você não vai mudar. Você não vai parar. Você vai continuar combatendo. E quando a sua carreira acabar, meu irmão, tu vai olhar para trás e vai deixar discípulos. E vai deixar um legado para eles. Olha, continue combatendo. Aleluia. Continue combatendo. Essa batalha não é minha. Essa batalha é do Senhor. É aqueles que vierem depois de mim. Tem que continuar levando essa bandeira. Fixando ela no topo da montanha. E escalando a montanha, conquistando posição. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Ô, meu irmão, tem gente que acaba a carreira e acaba a fé junto, né? A gente vê algumas pessoas que a gente tinha até como referência, quando chega no final, tá fazendo feio. É verdade? É triste. Aleluia. Mas graças a Deus que aqui nós temos pessoas que são exemplo para a nossa vida. Deixam legado para a nossa vida. Eu sou muito feliz por ter aqui gente com bastante idade, bastante trajetória na minha frente, né? Pastor Gumecino, né? Irmã Sônia, os irmãos de mais idade aqui, que pavimentaram o caminho para nós passarmos. Combatendo. Aleluia.
combatendo, mantendo a fé, mantendo a firmeza, mantendo a fidelidade. O pastor Natanael não é tão idoso, né? Vai fazer 50 anos. Aleluia. Aleluia. Mas já tem uma trajetória, já é um ancião, né? É um bispo, não é? E gente com vida no altar, gente com vida com Deus, gente com um histórico de vida ilibado, né? Gente, sou muito feliz por isso. Né? Muito feliz porque a gente observou no decorrer da trajetória, muitas pessoas que a gente admirava acabou no final da trajetória, né, fazendo feio, decepcionando a gente. Aleluia. Que nós possamos continuar. Aleluia. Combatendo o bom combate. E Paulo está dizendo isso, olha, eu combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Timóteo, siga o exemplo. Sede meus imitadores. Ele está dizendo não só para Timóteo, mas para a igreja de Éfeso. Aleluia. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É o que Paulo está falando. Timóteo, procura me imitar. O que você aprendeu? Em outros textos diz o que aprendeste de mim. Né? Que aprendeu. Aí, por último, nós vemos aqui a visão sublime da felicidade futura de Paulo. Ele diz lá, versículo de número 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aleluia. Olha só a certeza que ele tem. É? Desde agora, a coroa da justiça me dará, aleluia, ele me dará, o Senhor, o qual o justo juiz me dará, deixa eu reler aqui não. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aleluia. Ele está dizendo assim, olha, minha carreira vai encerrar. Eu acabei, combati o bom combate, mas eu tenho a certeza que a coroa está reservada. A coroa reservada, o Salvador vem. Então ele está dizendo para Timóteo, olha, aleluia, eu já combati o bom combate, já encerrei a carreira, já guardei a fé, continue combatendo, continue, aleluia, guerreando, continue na batalha, cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado, não desista, não desanime, vá em frente, porque há uma coroa guardada, reservada, não só para mim, mas para você também. Há uma coroa reservada não só para mim, mas para todos vocês. Então você, Timóteo, que está aqui nesta noite, aleluia, vamos continuar combatendo. Você não vai parar, você vai continuar, aleluia. Ah, pastor, mas eu já estou combatendo um bom combate. Então se prepare porque vai vir um combate maior ainda. Ah, pastor, mas aqui está difícil, então se prepare para o próximo. Que vai vir, aleluia. Continue combatendo, sofrendo as aflições como bom soldado de Cristo. Continue avançando, aleluia. E isso aqui, irmão, não é que eu estou fazendo uma pregação aqui que eu estou me despedindo dos irmãos não, tá? Pelo amor de Deus. Entenda isso, né? Aleluia, ainda tem muita terra para conquistar ainda. Aleluia. Mas vamos continuar combatendo. Que você fique com esta palavra nesta noite. Que Deus abençoe você grandemente, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos recebem esta palavra? Vamos estar em pé, irmãos? Vamos fazer uma oração.